Olá, amados discípulos de Jesus. Nós estaremos dando início à nossa terceira aula, que fala sobre o discípulo e a vontade de Deus. O texto bíblico que nós iremos ler nesse dia se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que está escrito o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, quando estudamos a palavra de Deus, percebemos que cada um de nós é muito importante para o Senhor. Nesse sentido, Ele tem um plano específico para cada um de nós. A vontade de Deus se apresenta de duas maneiras. A vontade geral, que é o desejo de Deus de que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Isso nós encontramos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Mas também temos a vontade específica de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Dentro da vontade específica, encontramos a vontade objetiva, que é quando Deus age modificando a nossa história, e a vontade permissiva, quando Deus deixa que as coisas aconteçam para que possamos aprender algo. Bom, talvez vocês me perguntem, quais são as condições para que cheguemos ao conhecimento da vontade de Deus? Primeira condição é o novo nascimento. Precisamos nascer de novo, precisamos ser novas criaturas, precisamos ser convertidos. João capítulo 3, versículo 3, está escrito: Em verdade, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A segunda condição é a percepção espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte: Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Bom, a terceira condição é uma vida pura. Isaías, profeta messiânico, no capítulo 59, versículo 12, ele diz o seguinte: Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso não os ouvirá. Então, se você quer ter conhecimento da vontade de Deus, você tem que procurar ter uma vida pura, uma vida que agrade a Deus. A quarta situação, disposição para obediência. Irmãos, se você não está disposto a obedecer à vontade de Deus, então para que conhecê-la? Se você tem disposição para conhecer e obedecer à sua vontade, certamente Deus vai falar e vai mostrar para você a sua vontade. Quando nós lemos Mateus capítulo 26, versículo 42, nós encontramos o seguinte: E retirou-se Jesus outra vez para orar, e orava: Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Precisamos disposição para obedecer à vontade de Deus. Mas, irmãos, precisamos de indicadores seguros. Precisamos de algo que seja concreto, que mostre realmente e que seja seguro, que nós possamos confiar que verdadeiramente esta é a vontade de Deus. E o primeiro indicador para conhecermos a vontade de Deus é a sua palavra, é a Bíblia Sagrada. Jesus mesmo disse: olha, vocês estão enganados
porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês querem conhecer a vontade de Deus, mas não conhecem a sua palavra, não conhecem a Bíblia Sagrada, vocês não vão conhecer a vontade de Deus. Precisamos estudar, precisamos conhecer a palavra de Deus. O segundo indicador é a oração, não é? Jesus ensinou os discípulos que eles devem orar. No capítulo 6, versículo 6, ele diz assim: olha, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que o vê no secreto, o recompensará. Então, um dos indicadores muito seguro é uma vida de oração, uma vida de colocar a sua vida nas mãos do Senhor através da oração. O terceiro indicador muito seguro é a meditação. Meditação, irmãos, não é aquela meditação oriental que nós conhecemos, mas é meditar ou ficar mergulhado na palavra de Deus. Olha o que o Senhor falou a Josué no capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então você precisa meditar, ou seja, pensar nessa palavra de dia e de noite. Quando sentar, quando deitar, quando andar, onde você estiver, você esteja meditando ou colocando essa palavra na sua mente e no seu coração. Quarto indicador, também muito seguro, é o bom senso. No Salmo 1, versículo 1 diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que nós aprendemos? O bom senso, irmãos. Escolha ambientes, escolham pessoas que realmente possam dar uma certeza daquilo que você está escolhendo. Se você for buscar conselho no ímpio, certamente ele vai te dar conselhos ímpios. Mas se você busca conselhos em pessoas que conhecem a Deus, que têm uma vida com Deus, certamente você vai ter uma indicação do que Deus tem e quer para a sua vida. O quinto indicador são as circunstâncias, não é? O que está acontecendo conosco, as coisas que estão acontecendo, o agir de Deus em nossa vida. São as circunstâncias desse agir de Deus que mostra que verdadeiramente é a vontade do Senhor. No livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, o autor diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Deus mostra a sua vontade através das circunstâncias. O sexto indicador são sinais específicos. Nesse, eu quero dar o exemplo de Gideão, né? No livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 36 ao 40, nós temos a história desse juiz, desse homem de Deus, que estava ali em dúvida se aquilo era ou não a vontade de Deus. O texto diz o seguinte: e disse Gideão a Deus: se has de livrar a Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como dissestes, e assim sucedeu. Porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda fala só esta vez, rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e toda a terra havia orvalho. Gideão foi ousado em pedir uma prova de Deus,
mas você também pode ser usado no Senhor e pedir uma prova. Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? É a mim que o Senhor quer usar? Mostra através de sinais específicos para que eu possa entender e compreender a tua vontade. Podemos pensar assim: que resultado eu terei em fazer a vontade de Deus? Então, dos resultados é estar no centro da vontade de Deus. Como é bom, irmãos, estar, discípulo amado, estar no centro da vontade de Deus. Agora eu vou dar alguns textos. Anote esses textos, são muito importantes para que você possa refletir sobre quais são os resultados de estar no centro da vontade de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Nós temos paz com Deus, né? Tranquilidade, serenidade, saber que estamos realmente no caminho certo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Temos a certeza e temos como resultado o êxito. Ou seja, se estamos na vontade de Deus, se estamos fazendo a vontade de Deus, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Todas as coisas vão acontecer de acordo com a vontade do Senhor. E isso nos leva ao terceiro resultado, que é a garantia, né? Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: porque Deus é o que opera em nós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Então temos a garantia de que Deus vai operar, e operando Deus, quem pode impedir, né? Então, se nós estivermos realmente na vontade de Deus, nós temos a garantia que Deus está operando através de nós e mostrando e agindo segundo a sua boa vontade para conosco. Quarto ponto, o quarto resultado muito interessante é a convicção. Nós temos a convicção de que nós somos guiados pelo Deus, pelo Espírito Santo, que nós somos guiados por Deus e, acima de tudo, que somos verdadeiramente filhos de Deus, obedientes ao Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O segredo de sermos felizes e desfrutarmos a perfeita paz interior, irmãos, é que nós não somos guiados pelas circunstâncias que nos rodeiam, mas a certeza de que estamos exatamente no centro da vontade de Deus. Assim nós concluímos nosso estudo. Espero que vocês possam desfrutar, conhecer e buscar no lugar correto, que é a palavra de Deus, onde saber e como saber qual seja a sua vontade. Oremos nesse instante. Pai amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, que os teus discípulos amados, ó Deus, que tem essa disposição de te obedecer, de conhecer a tua vontade, que o Senhor esclareça a cada um deles, que o Senhor oriente através da sua palavra, e que, ó Deus, os teus servos estejam dispostos a meditar dia e noite sobre esta palavra, para viver e experimentar a tua boa vontade em sua vida. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Continua conosco, é a nossa oração, agradecido e em nome do Senhor Jesus. Agradecemos, irmãos, a participação de vocês e que o Senhor os abençoe ricamente. Amém.